Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de levantar a bandeira e defender alguma coisa, você precisa ver esse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre os direitos humanos e como tudo isso começou e o que é que você pode reivindicar, quais são os seus direitos na sociedade. Os direitos e liberdades básicas do ser humano estão envolvidos em liberdade de expressão, liberdade de pensamento e igualdade. Esses são os três principais. E isso é para todos os seres humanos diante da lei. Todos os seres humanos são livres iguais, todos os seres humanos têm esses direitos, não interessa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é homem, se é mulher, seja qual for a sua orientação sexual, não interessa. Os direitos humanos são para todas as pessoas. Os direitos humanos, eles são divididos em fases. E eu vou falar para vocês sobre elas, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre como tudo isso começou. Os direitos humanos como documento oficial não foi tão cedo assim, mas foram acontecendo documentos e momentos na história que foram fazendo com que esse momento chegasse de um documento oficial. Muita gente fala sobre Grécia e Roma e sobre como tudo isso aconteceu e que foi lá com eles que começou, mas teve uma ideia um pouco antes disso tudo, que foi a ideia de Ciro. Em 539 a.C., lá na Babilônia, Ciro ele fez o primeiro documento e ele chamou de Cilindro de Ciro. Esse documento ele teve algumas coisas de interessantes. Primeiro, ele libertou os escravos, os israelitas que estavam lá na Babilônia. Eles tiveram a liberdade e puderam voltar para o seu país de origem. Ele declarou também que todas as pessoas podiam escolher qual religião queriam seguir. E ele também estabeleceu igualdade racial. Agora, durante toda a história, tiveram outros documentos que foram documentos importantes, que são esses aqui que você vai ver aqui agora. A Carta Magna de 1215, a Petição de Direito de 1628, a Constituição dos Estados Unidos em 1787, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, a Declaração dos Direitos em 1791, a Primeira Convenção de Genebra em 1864 e a maior de todas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois que Ciro conquistou a Babilônia, ele provou que ele era uma pessoa muito além do seu tempo, porque ele declarou direitos que ninguém fazia naquele período. Esse decreto foi chamado de a Primeira Carta dos Direitos Humanos. O cilindro de Ciro é um cilindro de argila, atualmente dividido em vários fragmentos, no qual está escrita uma declaração em grafia cuneiforme acadiana, em nome do Shah Ciro o Grande. Ele data do século 6 a.C. e foi descoberto nas ruínas de Babilônia, na Mesopotâmia, em 1879. De todos aqueles principais documentos que você viu, alguns deles tiveram importâncias, mas só no seu meio, onde ela foi decretada. Não foram influências mundiais, como a Carta Magna em 1215 na Inglaterra. Esse foi um documento que limitou o poder dos monarcas ali naquele lugar. Outra muito interessante foi a de 1791, que foi Bill of Rights, que foi a Declaração dos Direitos lá dos Estados Unidos. Nele estão contidas as 10 primeiras emendas da Constituição daquele lugar. E o propósito era definir o que o governo podia ou não fazer em relação às pessoas para que não avançassem na liberdade que eles tinham. Mas a que você mais precisa saber é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. E o ambiente que eles estavam vivendo era o seguinte: logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, o ambiente pesado e muito difícil que eles tinham passado por tudo que aconteceu, o Holocausto, enfim, todas essas coisas, eles estavam com o sentimento de que não, o mundo precisa resolver esse problema. As pessoas não podem ser tratadas desse jeito, então eles queriam resolver as coisas. Então, para evitar guerra e tentar manter a paz no mundo, eles se juntaram para que fosse feita uma votação em relação a isso. Na hora das votações em relação a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48 votos foram a favor. Quem iria ir contra uma declaração que está lutando a favor dos direitos humanos? Esperamos que ninguém, né? Nenhum voto foi contra. E 8 abstenções da maior parte do bloco soviético. Só que por ser um documento que não é uma lei oficial de cada país, cada um deveria escolher, mas ela era para ser um norte para direcionar os países a fazerem as suas declarações próprias. O grande filósofo Kant já tinha dado ideia de que essas coisas precisavam acontecer desde lá nos seus livros. Ele dizia que era importante que os grandes poderes se reunissem para que pudessem lutar em favor da paz. E qual que era o grande propósito desse documento? Que é a importância da dignidade da pessoa humana.
É aquela velha frase que sua mãe já dizia pra você a vida inteira. Não faz pros outros o que você não quer que façam pra você. Os direitos humanos são divididos em 4 gerações diferentes. A primeira geração é a da liberdade. Ela começou num período onde o Estado e o rei eram muito fortes e o indivíduo ficava abandonado. Então surgiram os direitos civis e políticos. E você vai estar vendo aqui na tela, mas são os direitos pela vida, pela liberdade de crença, de expressão, ao serem tratados iguais perante a lei, de participar do governo do seu estado, de votar e de ser votado. Esses eram os direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos. Porém, esses direitos, num geral, eles apoiavam e ajudavam as pessoas da burguesia. Aquela pessoa pobre que não tem nada, ele só tem a vida dos direitos da primeira geração. Ele não tem propriedade, ele não tem nada demais. Então, para ele, não faz sentido, não tem necessidade desses direitos. Foi então que começou a luta pelos direitos de segunda geração, os direitos de igualdade, os direitos econômicos, sociais e culturais. Nisso a gente inclui o trabalho, a educação, a saúde, moradia, previdência social, distribuição de renda, lazer, segurança pública, enfim. Tudo isso faz parte dos direitos de segunda geração. A terceira geração é conhecida como fraternidade. Era a geração de um meio ambiente equilibrado, uma convivência agradável entre várias pessoas, o amor demonstrado ao próximo, conhecido ou não conhecido. E os de quarta geração, tecnologia. Os direitos tecnológicos, os direitos da informação para todas as pessoas. Existe também quem fale sobre a quinta geração, uma geração ainda mais informativa do que a quarta, por causa da internet e de todos esses avanços tecnológicos. Enfim, seja qual for esses direitos, você deve saber que todos eles fazem parte da sua vida. Você também tem esses direitos. Então, preste bastante atenção e lute por eles. Mas é muito fácil a gente lutar pelo que é importante pra gente, mas lembre sempre daquela regra. Faça para os outros o que você quer que eles façam para você também. Lembre-se que você tem os direitos, mas o seu próximo ele também tem esse direito. O direito seu termina onde começa o direito do outro. Então, se você pensar que só você é importante, você também está desrespeitando os direitos humanos. Não lute só pelo direito que cabe a você, mas lute pelo direito das outras pessoas também.